Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Gomes Arcêncio e eu vou apresentar o nosso trabalho sobre as Spanning Cover Inequalities for the Capacitated Vehicle Routing Problem. Esse artigo foi apoiado pela FAPESP e pela CNPq e foi desenvolvido em conjunto com Matheus Mattioli, Pedro Okama e Mário César Sanfelice. O problema do roteamento de veículos capacitado é um problema de otimização combinatória, no qual precisamos construir rotas para uma certa frota de veículos para atender as demandas de um conjunto de clientes, de forma que todas as demandas sejam atendidas e que nós minimizemos o custo somado de todas essas rotas. O CVRP, ele é um problema NP difícil, então não existem algoritmos que o resolvem em tempo polinomial, então a gente precisa de estratégias para uma exploração mais inteligente do espaço de busca do problema. Uma dessas estratégias é a programação linear inteira, que notem que a gente está usando aqui variáveis de decisão nessa formulação, e essa formulação permite que a gente use a relaxação linear desse programa. Ou seja, o mesmo problema, só que as variáveis de decisão podem assumir valores contínuos em vez de discreto. Essa relaxação linear é resolvível em tempo polinomial e o custo da solução ótima da relaxação pode ser usado para calcular limitantes inferiores para o custo da solução ótima. E esses limitantes inferiores são usados em algoritmos que usam a estratégia de branching bound. Então, a gente tem dois tipos de limitantes. Tem o limitante primal, que enquanto eu estou procurando pelas soluções desse problema, é o custo da melhor solução inteira que eu encontrei até agora. E tem o limitante dual, que é o custo da relaxação do meu programa linear inteiro. Mas notem que se a relaxação desse programa não for forte o suficiente, se ela for frouxa, esses limitantes vão estar muito distantes um do outro. Talvez a relaxação seja tão frouxa que o limitante dual é muito abaixo de qualquer valor esperado para uma solução inteira do problema. Então, um limitante dual muito inferior nos impede que a gente pode ramos de soluções ruins e que a gente tem que explorar muito mais soluções do que a gente teria que explorar se a gente usasse um bom limitante dual. Então a pergunta é, como que a gente fortalece a relaxação do programa linear inteiro? Como é que a gente deixa a relaxação mais forte? Bom, uma ideia é inserir restrições ou cortes que não eliminem soluções inteiras boas, mas que eliminem soluções relaxadas que a gente sabe que não são muito úteis para a gente. Então a gente poderia usar, por exemplo, as cover inequalities. As cover inequalities são um tipo de restrição ou corte que satisfaz essas nossas necessidades. Então, imagine que a gente tem um programa linear inteiro com essa seguinte restrição aqui, e a gente pode notar que a soma dos coeficientes das variáveis x3, x4 e x5 dá um valor maior do que o valor máximo dessa restrição. Então a gente sabe que em qualquer solução inteira, essas três variáveis não podem aparecer juntas. Então a gente insere essa restrição, x3 mais x4 mais x5 menor ou igual a 2. A gente sabe que nenhuma solução inteira vai ter essas três ao mesmo tempo, então a gente pode inserir essa restrição sem medo, e ao mesmo tempo ela vai fortalecer a relaxação do programa linear. Ela vai impedir que essas variáveis assumam valores muito discrepantes na relaxação. Mas não necessariamente esses tipos de cortes podem ser inseridos somente olhando para violações diretas de restrições. A gente pode inferir também spanning cover inequalities de um conjunto de variáveis se quando elas estiverem ativas ao mesmo tempo, elas impedem que uma solução boa apareça. O que seria uma solução boa? Uma solução com custo menor do que o nosso limitante primal. No caso do CVRP, por exemplo, se a gente tiver um conjunto de arestas que quando aparecem ao mesmo tempo, a gente tem que nenhuma coleção, aliás, qualquer coleção de circuitos que contém esse conjunto custa mais do que o limitante primal, então essas arestas já não podem aparecer juntas, que as soluções delas não vão ser boas. Mas, é claro, é difícil encontrar o custo de qualquer solução de circuitos, mesmo com algumas arestas fixas. Ainda é um problema NP difícil, ainda é o próprio CVRP. Então, a gente pode definir um problema que nos ajude a calcular um limitante inferior para esse custo, o que nos vai levar a conseguir inferir spanning cover inequalities de certos conjuntos de arestas. E esse problema é o KMSS com DDC. Bom, para formulá-lo, vamos começar do princípio. Primeiro a gente vai definir o problema do K-minimum spanning subgraph.
é uma generalização do problema da árvore geradora mínima, mas aqui a gente está olhando para soluções que são subgrafos geradores com n-1 mais k arestas, sendo n o número de vértices. Notem que uma MST ela tem n-1 arestas, necessariamente, então uma MST é um 0 MSS. Já, por sua vez, o KMSS com D-degree center é uma generalização do KMSS, no qual a gente também exige que um certo vértice central, definido previamente, tenha um grau mínimo D. Agora vejam, eu sei que qualquer solução do CVRP vai exigir um número mínimo de veículos. Que número é esse? É esse K aí da fórmula. Se a gente somar as demandas de todos os clientes e dividir pela capacidade e arredondar para cima, a gente tem um número mínimo de veículos que qualquer solução vai precisar. Não existe solução com menos do que K rotas ou K veículos. Sabendo disso, a gente pode dizer que qualquer solução para o CVRP é uma coleção de pelo menos K circuitos centrados no depósito. Então, qualquer solução do CVRP é uma solução para o KMSS com 2K DC. Se qualquer solução do CVRP é uma solução para o KMSS com 2K DC, então a gente pode usar o problema do KMSS com 2K DC para procurar um limitante inferior para uma coleção de pelo menos K circuitos. Ou seja, dado um conjunto de arestas, a gente pode tentar inferir uma spanning cover inequality desse conjunto, fixando esse conjunto e calculando o custo da KMSS com 2KDC com esse conjunto fixo. Esse valor, esse custo calculado, é um limitante inferior para o custo de qualquer coleção de circuitos que envolvam essas arestas aí, qualquer coleção de pelo menos K circuitos. Nesse artigo, a gente propõe um algoritmo para o problema da KMSS com DDC e nós provamos sua corretude. Ainda que esse algoritmo seja similar a algoritmos anteriores propostos na literatura, a gente acredita que a sua prova de corretude é mais simples e a sua implementação pode ser mais eficiente. Para descrever esse algoritmo, vamos começar com as definições. A gente está aqui considerando um grafo G com vértices V e aresta Z, uma função de custo C para cada aresta e um centro que a gente vai chamar de zero. A gente vai precisar de uma definiçãozinha para discorrer sobre o algoritmo. A gente vai definir o que é um delta de T e E. Bom, seja T uma árvore geradora de G e E uma aresta incidente ao centro que não esteja em T, então é uma aresta que não foi inclusa durante a construção da árvore geradora. A inserção de E em T formaria um ciclo, C. Então, seja E' a aresta mais cara desse ciclo que não esteja no depósito. A gente não está considerando as arestas incidentes ao depósito. Então, o delta T, E é o custo da E que a gente inseriria para criar o ciclo, menos o custo da E', que seria a mais cara desse ciclo. Na prática, o que é esse delta? Imaginem que a gente tem o seguinte grafo e a gente tem a aresta E em vermelho que a gente queira inserir e, obviamente, como o grafo é uma árvore geradora, essa aresta criaria um ciclo. Dentro desse ciclo, a gente tem que a aresta E', azul, é a mais cara. O delta calcula o custo, a variação de custo, se a gente fizesse essa troca da E' pela E. Notem que, se a E for mais cara, a gente está aumentando o custo dessa árvore geradora. Porém, a gente estaria aumentando o grau do vértice central. Essa é a intuição. Então, como se dá o algoritmo? Primeiro, a gente constrói uma minimum spanning tree de G chamada T. E isso pode ser feito com qualquer algoritmo da literatura. Enquanto houver em T menos de D arestas existentes ao centro, ou seja, enquanto o grau do vértice central for menor do que D, a gente, primeiro, procura a aresta Z incidente ao centro que não foi incluída em T, que minimiza o delta T, que tem o menor delta possível. E além disso, a gente encontra a aresta Z' que também está envolvida no cálculo desse delta. É aquela aresta mais cara do circuito gerado pela inserção de Z. E o que a gente faz é remover Z' de T e colocar Z no seu lugar. Note que ao fim desse laço, a ideia é que a gente tenha uma 0 MSS com DDC de G. E a parte 2, a gente vai completar esse processo
transformando isso numa KMSS com DDC, a gente vai ordenar as arestas em ordem crescente de custo. Enquanto a gente tiver menos arestas do que o necessário, ou seja, enquanto houver menos de V menos 1 mais K arestas em T, a gente vai procurar a aresta mais barata, que ainda não tenha sido incluída na árvore, no caso no grafo, e a gente vai chamar de Z, coloca essa aresta lá. Então a gente só vai colocando as arestas mais baratas até a gente completar N-1 mais K arestas, e o algoritmo acaba por aqui. Para a prova de corretude, uma definição vai ser necessária aqui. A gente vai definir o que é uma MST-N. Então, STN de G é uma árvore geradora de G, cujo vértice central tem grau de pelo menos N. Então, aí, é claro que uma MSTN de G é a sua STN de custo mínimo. Então, o que a gente quer? A gente quer mostrar que no fim do primeiro laço, a T que a gente está construindo é uma MST-D de G. A prova de que no fim do primeiro laço T é uma MST-D de G segue por indução. A gente supõe que no começo da iteração atual T é uma MST-Q de G para algum Q. Pelo funcionamento do algoritmo, a gente garante que o grau do centro de T aumenta em 1 a cada iteração. Então, a gente sabe que quando a iteração acabar, T vai ser uma ST-Q mais 1. Resta provar que ela é mínima, que no fim da iteração, T é uma MST-Q mais 1. Para mostrar que isso é verdade, a gente segue um argumento por absurdo. A intuição desse argumento é que se T no fim da iteração não é uma MST-Q mais 1, significa que tem uma mais barata. Acontece que a existência de uma spanning tree Q mais 1 mais barata do que essa T no fim da iteração implica necessariamente a existência de uma MST-Q mais barata que a T no início da iteração. Então, a nossa suposição de que T é uma minimum spanning tree Q não seria verdadeira, porque ela não seria mínima. Então, por contradição, a gente mostra que, no fim da iteração, T se torna uma MST-Q mais 1. Então, ao fim de D menos Q iterações, a gente vai ter uma MST-D de G. A segunda parte da prova, que mostra que no fim do segundo laço a gente tem de fato uma KMSS com DDC, não coube no artigo por questões de espaço. Falando agora sobre a complexidade do algoritmo, a gente tem alguns fatos iniciais. Bom, primeiro é que para construir uma minimum spanning tree com os algoritmos da literatura, sendo o grafo com n vértices e m arestas, a gente já sabe que vai levar O de m log n para construir essa MST. E no segundo laço do algoritmo também, a gente precisa ordenar todas as arestas e isso também leva tempo O de m log n. Então, resta a pergunta: qual é a complexidade do primeiro laço? O aparente gargalo na execução do primeiro laço é encontrar o delta mínimo. Para fazer isso, a gente pode executar uma DFS modificada na primeira iteração. Ela começa no centro e percorre as arestas de T, sempre memorizando a aresta mais cara que ela encontrou nesse caminho, desconsiderando as arestas incidentes ao centro. Então vamos chamar essa aresta mais cara que ela encontrou de E'. Quando ela encontra uma aresta E incidente ao centro que não está em T, ela computa o delta desta E, levando em conta que ela já tem a aresta mais cara, E', que ela encontrou no caminho. Fazendo isso, o cálculo de todos os deltas vai levar tempo O de m. E como o primeiro laço executa no máximo D-1 vezes, então o primeiro laço vai levar tempo O de dm. Porém, uma propriedade pode ajudar esse algoritmo a ser mais eficiente do que isso na maioria dos casos. A prova dessa propriedade também não coube no artigo, mas a propriedade é que a gente só precisa atualizar os deltas se a aresta mais cara do circuito gerado pela inserção de E, ou seja, a E' correspondente a E, foi removida e E não foi inserida na última iteração. Então, excetuando-se esse caso, a gente não precisa ficar sempre atualizando os deltas. Então, a gente pode criar uma tabela indexada pelas arestas mais caras de cada circuito, de cada aresta incidente ao depósito, e evitar recálculos desnecessários, exceto em alguns casos patológicos. Nós realizamos alguns experimentos em algumas instâncias do CVRP para verificar a eficácia dos cortes gerados por esse algoritmo.
e o que nós encontramos até então foi que os cortes gerados não tiveram muito impacto no tempo de execução dos resolvedores. Obrigado pela atenção e eu espero que vocês se interessem em ler o artigo completo. Tchau!